que convocou a torcida, pediu união, porque o Palmeiras estava contra tudo e todos. Não, vamos ver hoje, né? Porque, sim, isso é claro, eu sei, o palmeirense vai achar... E vou falar, não critico o Abel, não é uma crítica, porque, repito, esse é o jogo do futebol brasileiro. E o futebol você joga para ganhar. Eu não acho. Eu tenho convicção que o erro não foi intencional, que a arbitragem não foi direcionada de propósito. Eu acho que o árbitro sofreu... Errou porque errou. Errou porque errou. E mais do que isso, quando o Jean diz no lance do pênalti que o VAR ficou bom para o árbitro, eu acho que o VAR protegeu o árbitro. A questão é a seguinte, o VAR ia se complicar se ele intervém. Ele não pode intervir a partir do... O Salvio foi muito bem ao explicar isso. Sim. Ele não pode intervir porque o árbitro cometeu um erro 2 vezes. Ele cometeu o erro a marcar um pênalti que não aconteceu. Está muito claro na imagem, a gente não precisa discutir isso. E cometeu o erro por não esperar que a bola saísse para apitar. Esse é o problema, porque no momento que ele apita antes... Ele... Para tudo. Acabou. E mesmo... E, aliás, ele erraria, né? Mesmo que o Estevão fizesse o gol ali, ele não ia valer, porque ele tinha apitado. Porque se o VAR chama o lance e fala assim, não foi pênalti, por mais que o Rafael tenha feito a defesa na sequência da jogada, mas ela tinha apitado, e como você falou, o Veiga viu que não foi pênalti, talvez o Veiga tenha parado também, porque o árbitro estava de frente para ele e apitou o lance. Se ele volta e manda ele para o VAR, ele, obviamente, não pode... dar o pênalti, não iria dar o pênalti. Claro. A não ser que pegassem, e aí é uma outra coisa, e aí eu acho que fica muito feio. Muito feio. Quando a televisão mostrava as imagens do VAR, escolheram o único ângulo que você pode achar que foi pênalti. E reprisava o único ângulo para achar que foi pênalti. É óbvio que estão protegendo o árbitro. Porque foi um erro. Acho que não, Benedito. Não é possível que não mostraram os outros ângulos. Mostraram 2 ângulos. O ângulo que mostra na jogada corrida... demorou a ser mostrado, o ângulo invertido demorou a ser mostrado. Mas... Só se foi na hora que eu estava me trocando, Jean, porque o ângulo que eu vi ali era o ângulo de frente e o ângulo do árbitro. Mas para mim, de qualquer maneira, não tem nenhum ângulo que me faça crer que tenha sido acho que todos, para mim, reforça a convicção que não foi. Tem um mostrado que é muito bom, porque mostra até o Vitor Roque indo para o contato. Sim, primeiro, ele dá aquele salto ali para buscar o contato. Para quem não consegue enxergar, ele dobra a perna antes do contato. Então ele já vai para a ação de se atirar. E aí ele estica a perna esquerda para tocar no adversário. Era a Arboleda ali. Então, assim, é um lance clássico de um atacante muito esperto, que sabe fazer a coisa. O Vitor Roque estreou e já arrumou esse pênalti. Fez e o árbitro entrou. É isso que... O Vitor Roque está no lance capital do jogo, né? E ainda chega a dar uma assistência no segundo tempo, que evidentemente não sai o gol, mas a gente já vai falar já dessa estreia do Vitor Roque. A gente aqui gosta muito de falar do jogo e a gente procura fazer isso. É que é tão... Isso na realidade, assim, geralmente a gente começa a nossa análise aqui pelo jogo, que foi, depois a gente fala de arbitragem. É que esse lance foi tão fundamental, põe um time foi tão importante para o jogo, né? Que não tinha como começar a nossa conversa aqui sem passar por esse lance, porque é um time que teve uma escalação, uma formação muito diferente, inesperada, inusitada e até que causou alguma preocupação para os torcedores do São Paulo, né? Estava conseguindo controlar o jogo e bem na partida, era superior até que acontece. Essa imagem é muito boa. Lógico. O Arboleda erra, ele escorrega, né? Saltou. Ele saltou. E o Arboleda tira a perna. E junto com o salto, o Arboleda tira a perna. Inclusive tem um momento que o Arboleda... O Arboleda demonstra uma certa tranquilidade até, foi a minha impressão. Tipo, não vai marcar o pênalti. Exato. Ele fala lá para alguém que está reclamando muito no ouvido do árbitro, ele fala... não, fica tranquilo que eles não vão marcar, mas tinha esse problema, que o árbitro já tinha apitado antes da bola sair. Um pedido para o fã de esportes que está acompanhando o lance. Preste atenção na repetição na perna esquerda do Vitor Roque, só isso. É o pulo, né? Olha lá, ele abre até para forçar o contato. Quer dizer, você está cheio de elementos que reforçam, esse não gera dúvida. Você não gera dúvida. Tem uns que geram, eu sou favor, o pênalti, contra o Birner e tal. Esse aqui não gera. Sim, então é um lance capital que mexe no placar. Dá pra gente falar do jogo e falar do lance também. Sim. Claro, tem muita coisa para falar do jogo também. Mas o jogo mas era necessário falar disso. A próxima etapa desta escalação ela serve para
Então, claro. Para o Outros restante, jogos, para o né? campeonato Até porque brasileiro. não dá para jogar com esses caras o tempo todo. sim, Olha o Veiga, tá vendo a reação do tá Veiga? perto da marca do pênalti. Ele já para, a cabeça ele já e vai. para claramente. Não foi nada. Ah, seria legal. Agora fica olhando pro Veiga ali Olha lá, no meio, na frente no do meio. goleiro. Vai receber, olha lá, o Agora Veiga ele tocou. já não, deixa continuar. Futebol inglês, o Vitor Roque teria recebido um cartão amarelo na jogada e teria parado ali. Ó. Isso é verdade. Agora o Veiga aí, ó. Tocou. Vai voltar, Teve Jorge. uma imagem que mostrou o Veiga largando. Das costas, pelo menos. Ele das costas, antes mesmo do Estevão. Ó, ele já larga, Deixou tá e vendo? sai andando, ó. Ele já sai andando porque ele já ouviu o apito do árbitro. Ele ouviu o Então, apito, assim, é verdade. o erro é todo do árbitro nesse caso. Eu acho que as cabines de VAR fazem muita bobagem e tudo mais, mas nesse caso é todo dele. Mas o VAR tinha que chamar o árbitro. Esse é o ponto. Nada explica o VAR não pedir para o árbitro rever o lance. O ponto do Sálvio é Nada esse. explica. O que o Sálvio explica na transmissão da Record, para dar o crédito. Vamos Só lá. um minutinho, Jean, porque o Casares está na zona mista. Adivinha. Frente do São Paulo. Agora? Vamos lá, hein? Não foi na reunião antes do jogo? O homem apareceu por lá. No Allianz. Agora Temos aí? vai reclamar, não adianta nada. Vamos lá, Casares. Eu quero cumprimentar todos. Agora, o VAR esteve presente aqui? O São Paulo nunca chamou o Campeonato Paulista de Paulistinha, porque respeita. Mas essa foi uma arbitragem pequena. Foi uma arbitragem ruim que fica nos anais do futebol, como forma negativa. Vai ficar mais uma reclamação formal e todo mundo está reclamando da arbitragem no Brasil. No jogo contra o Corinthians também teve reclamação com relação à arbitragem. Já reclamaram, o Novo Horizontino reclamou de São Paulo e a história continua. O que dá para fazer? A gente sabe que é um investimento muito alto e de repente vem uma eliminação e o prejuízo vem junto. Ô Decilo, eu acho que tem erros e erros. O erro de hoje foi clamoroso. Se você ouvir todas as transmissões, os comentaristas, ex-árbitros, foi clamoroso. Nós estamos aqui com tranquilidade, até isso depõe contra um campeonato que nós sempre valorizamos. Mas estamos com tranquilidade, vamos para o sorteio da Conmebol e vamos continuar o trabalho. Agora, eu quero ressaltar o trabalho sério dos atletas, que se colocaram, disputaram, jogaram de igual para igual. Um lance capital prejudicou o São Paulo. E prejudicou o quê? Não jogou porra nenhuma. Larga de choradeira. Defendendo o trabalho dos jogadores, da comissão técnica, que tudo continua, né? O Luiz Subeldia foi muito pressionado nas últimas semanas. A forma como o São Paulo acaba saindo da competição te dá confiança para manter o trabalho, para dar sequência para o Campeonato Brasileiro. Espero que ele continue. Claro, continua o Subeldia, que ele continua a comissão continue. técnica. Aliás, a pressão foi feita do Continue. lado de fora, não do lado de dentro. O Belmonte fica por aqui, se vocês quiserem conversar. Um abraço. Continue, chorou, agora vazou. Vamos lá, Belmonte, vai ter alguma atitude? O São Paulo vai se manifestar? A federação, obviamente, não vai reconhecer o erro, não vai ela se declarar culpada por uma olha, final. mano, os Qual caras que é o estão fazendo procedimento do de São Paulo advogado como time de diabo. futebol afiliado à federação a partir de agora? Eu acho que a fala do presidente é perfeita, a gente tem que ter calma, mas obviamente a pergunta que a gente quer fazer é, o VAR estava aí? Se ele estava, o que eles falaram pro árbitro? Porque não é possível, se ele estava, algo eles têm que falar, para justificar não chamar o árbitro sequer para olhar o lance na TV. Então, sinceramente, eu não sei se o VAR estava aí, se eles estavam assistindo o jogo. Às vezes parece aquela coisa de jurado de escola de samba, sabe? Que dá uma distraída no momento e não vê o quesito que passou ali e dá uma nota qualquer. O que a gente espera é que a federação libere o áudio do VAR, para a gente entender o que se falou nesse VAR. Choradeira, libera o repito, áudio. que o VAR estava aí. Libera o áudio. Oh, meu Deus do céu. Muito bem. Esses homens Casares são e Belmonte chorão, falaram hein? perguntando Pelo amor a mesma Deus. pergunta que o Birner fez, onde estava o VAR, né? Aliás, o Casares aproveitou para já dar uma cutucadinha ali no Nossa, começo. O Chico São Rios. Paulo nunca chamou o Campeonato Paulista de Na Paulistinha. gestão dele. Exatamente. Aliás, se alguém que valorizou o campeonato estadual, Esse mérito ele tem. foi ele. Tanto que quando ele chega, vira a principal competição do Então. ano para o São Paulo. O São Paulo ganhou aquele título com o Crespo no comando, né? Você não E pode essa ninguém história do reclamar. Paulistinha tem a ver com aquele momento daquela final Palmeiras e Corinthians, o Gagliotti, né? Porque teve polêmica no jogo também, na decisão entre os dois.
E aí o Gagliotti chamou o Paulista de Paulistinha. E até a provocação, porque as provocações entre São Paulo e Palmeiras, Casares e Leila o Paulista não é tão importante, não, mas torcedor não quer nem saber, né? Naquele momento, pra nós tanto faz, se ganhar ou não ganhar, mas tem que ganhar. Assim, naquele momento, Jean, desculpa. Não, imagina, essa é daquelas que vai durar 2 semanas, aí até o começo do campeonato a choradeira vai demorar. Foi aquela da Copa do Brasil. Vai demorar. Do Caleri. Do coisa que sumia. Assim, é daquelas que a gente tem que a do Caleri continua com os pessoal aí. Continuar. Com razão. Também aguentando por muito tempo, não tem jeito, assim. São arbitragens que, de fato, influenciam completamente no resultado do jogo e é normal que isso acabe gerando toda a repercussão que gera com dirigentes falando durante muito tempo. Nossa, o Estevão ia perdendo um gol ali. É uma discussão absolutamente justa, enfim. Acho que já falamos bastante do lance, mas não tem muito o que discutir, né? Quando são lances unânimes, né? Eu acho que... Raríssimo, hein? Exato. São erros unânimes, né? Não tem muito o que discutir e as coisas permanecem até o início de um outro campeonato, praticamente. E esse é um lance assim, é um lance indiscutível. É verdade. Bom, se vocês quiserem falar mais alguma coisa do lance, fiquem à vontade. Eu vou seguir para o jogo aí, né? Porque... Eu quis chamar a atenção, quer falar alguma coisa, Calçado, do lance? Aliás, eu acho assim, esgotou da nossa parte, mas daqui a pouco vai entrar o Zubeldia, ele vai falar, alguém vai questionar o Abel também. Eu queria ouvir o Abel. Eu quero ouvir também. Eu quero ouvir o Abel, o que aconteceu nesse lance. Obviamente vai ter saber a opinião dele, né? Isso. Obviamente vai ter repercussão. Agora, antes da opinião deles, assim, eu acho que sobre o jogo. Primeiro, o Palmeiras, acho que tem alguns erros de escolha do Abel da ideia de jogo. Por exemplo, o São Paulo tem um problema de saída de bola com o Arboleda. O Arboleda erra saídas de bola. E ele pressionou pouco a saída de bola com o Arboleda. Quase zero. Ele deixava o passe sair para algum jogador do São Paulo um pouco atrás da linha do meio para pressionar a bola ali, para pegar a defesa aberta e roubar ali. Eu discordo dessa estratégia. Tanto é que no lance... Não, a parada do Abel foi deixar o Arboleda jogar, que o Arboleda é péssimo. Ele disse que é péssimo. Pra que você vai pressionar o Arboleda? Pra ele soltar pra um que sabe jogar? Não. O Abel fez corretamente. Esses caras estudaram aonde? Pelo amor de Deus. Do erro do Rafael? Não é do Arboleda, é do Rafael. Amor de deixar claro. Dos dois, né? O Arboleda dá uma escorregada. Esses caras estudaram. O pior é do Rafael, claro. Tem condição, um dos raros momentos que o Palmeiras estava, por circunstância de jogo, pressionando alto. E ele tinha que ter feito isso mais vezes durante a partida. Também não gostei da maneira como o time dele contra-atacava, principalmente depois dos 25, 30, quando o São Paulo abriu, estava com uma escalação bem mais fraca, jogadores cansados, um lado esquerdo muito mais frágil. O contra-ataque do Palmeiras não funcionou. E me chama a atenção também outra coisa. O Palmeiras continua com alguma dificuldade nos seus volantes. O Richard Rios tecnicamente é bom jogador, promissor, mas continua sendo inconsistente. Mas não fez um jogo ruim. Hoje nem eu achei ruim. que ele jogou bem. Nem ruim, nem muito bom. Acho que o Lucas ganhou muitas bolas ali por dentro. Esses caras são pagos para isso. Tá? Não gostei também muito dos lances mano a mano dos zagueiros do Palmeiras. Isso aí eu faço, mano. Falar bobagem eu faço. Ou seja, taticamente, para um time padrão Abel, o Palmeiras esteve bem abaixo. E eu acho que o palmeirense sabe disso. Do outro lado, eu quero chamar a atenção para uma coisa do Zubeldia. Vai falar do Palmeiras de verdade também, não? Passado, os pilares do time, Pablo Maia e Alisson. E ele, sem esses jogadores, com jogadores muito mais fracos jogando como volante, tendo que, às vezes, colocar atletas que não têm condições de competirem no nível mais alto, ele conseguiu quase eliminar o Botafogo e ele quase eliminou o Atlético. E tem um lance contra o Atlético, com 10, 15 minutos do primeiro tempo, do Alan Franco, do Atlético, que é de expulsão, claro. Que esse cara tá podia falando, mudar mano? A classificação da Copa do Brasil. Hoje, ele está de novo sem um volante. E ele não tem o seu volante reserva, porque tem um volante à altura reserva, que não faz tudo que o Pablo Maia faz, mas permite o Alisson jogar de segundo, manter a estrutura de jogo do time, e é um bom jogador, Luiz Gustavo. De novo, ele acha uma solução. Então, pode a rede social berrar contra o Zubeldia, respeito às opiniões. Podem alguns colegas acharem ruim o trabalho do Zubeldia, respeito às opiniões. Pode ter gente dentro de São Paulo que não... Eu espero que continue o Zubeldia no São Paulo, tá? Continue. É muito bom, ele é muito bom. Gosta ou do treinamento, ou do jeito que o treinador se relaciona às vezes com um ou com outro, porque ele toma café da manhã com não sei quem, esse tipo de coisa. Não tem... Nos jogos grandes,
em quase todos os jogos grandes, como foi contra o Corinthians no Morumbi ele é muito esse bom, ano. Ele é muito bom. Continue. Que foi o jogo mais importante do São Paulo na primeira fase estadual. Ou quando o Oscar e o Lucas pediram para não jogar por causa do sintético no jogo de volta, ele arrumou soluções e o São Paulo competiu. Mesmo sem ter um elenco, muitas vezes, melhor que o dos. A ideia do Lucas e do Oscar não jogar, porque o jogo é rápido. Se vocês perceberem, esses caras vêm de fora para mamar aqui e jogar joguinho tranquilo. Vocês não caem nessa ideia de sintético. Os caras querem jogar joguinho tranquilo, quer receber na manha. Qualquer um que daqui, tipo, sabe o Veiga voltar, ele vai pensar da mesma forma. Por isso que a Leila, nisso, eu bato palma pra Leila, a Leila tá correta. Isso aí, a Leila tá de parabéns, de pegar jogador velho. Aí eu bato palma pra ela. Apesar de que muitos são bons, mas na hora que ela pega pra capar, eles fazem isso, eles somem. Tipo hoje. Os outros. Como não teve contra o Botafogo, como não tinha contra o Atlético, foi hoje, mas é melhor. Muito grande. O Vitor Roque está completamente... Acabou de chegar. Não, ele acaba cavando o lance do pênalti, mas você vê que ele está completamente fora do time, né? Do funcionamento da equipe e tudo mais. O Paulinho ainda vai chegar. Então, claro que o Palmeiras tem uma margem de melhora muito grande. Mas a gente não pode dizer que neste ano o Palmeiras teve grandes atuações, fez grandes jogos e hoje também não fez. Tá melhorando. Hoje acho que teve dificuldades para um São Paulo que poderia até oferecer mais espaço, que tinha as fragilidades que o Birner citou. E acho que o próprio Abel foi de alguma maneira precavido. Se você olhar o Facundo, o Torres, como ele jogou, onde ele jogou, não é normal. O Palmeiras, em geral, joga num 4-2-3-1, né? Com o Facundo bem aberto de um lado, o Estevão do outro, o Veiga no meio e um centroavante. Hoje não foi isso que se viu. Hoje você viu o Facundo se juntando ali, o Facundo e o Veiga junto com o Richard Rios. Então, assim, houve um respeito também muito grande, e aí não sei se pela qualidade técnica dos jogadores que o São Paulo tinha na frente. Porque, para mim, também, se tem uma coisa que você pode ficar com a pulga atrás da orelha, torcedor São Paulino, além do temor de que essa formação desse muito espaço para o Palmeiras, é a coisa de você não ter um Oscar ou um Luciano que seja no banco. Um cara com uma capacidade para mudar o jogo. O Palmeiras você está falando? Não, eu estou falando, o São Paulo começa com todos os melhores. Ele começou sem a troca. Isso, começou sem a troca. Porque ele já estava no campo. Porque a troca já estava... Então eu não sei se foi isso, se foi essa escalação do São Paulo que fez com que o Abel tomasse uma precaução, que em geral ele nem toma tanto, pelo menos não tem tomado nesse ano, tem jogado num 4-2-3-1 e hoje não foi o que se viu. Então não sei se foi isso, se foi a escalação do São Paulo ou se qualquer que fosse a formação, mesmo com o Marcos Antônio, ele jogaria desse jeito. Eu até quero dividir com vocês, assim, porque eu tô aqui, você tá falando, eu tô pensando, sem ter uma conclusão. Eu devo, nesse caso, criticar ou não gostar do excesso de zelo do Abel, porque você falou, o São Paulo entrou teoricamente, com um time com muito menos pegada e realmente. E muito mais técnico, muito mais perigoso ofensivamente. Faltou ao Abel um pouco de ousadia, porque ele tem ali, o Facundo é muito bom jogador. Veiga, não preciso falar. Estevão. Apesar que o Veiga foi mal hoje, hein? Perfeito. Veiga, Estevão. Esse sim foi muito apagado. Tecnicamente muito bom. Volantes que sabem jogar com a bola, né? O Abel foi excessivamente conservador. Eu elogio mais isso ou eu elogio mais a ousadia do Zubeldia, porque me parece que aquilo que o Zubeldia faz pede que o Abel agrida mais. Tem a bola no meio campo, jogue por dentro. Coloque o Estevão, traz o Estevão para dentro. Não deixa o Estevão aberto ali. Bota o Estevão nas costas do volante de um jogo. Até porque me parece que faltou isso. Até porque com o recuo ali do Oscar e com os dois alas jogando bem baixos, né? O São Paulo tinha uma linha de 6 ali em determinados momentos, né? Sim. Então não tinha essa amplitude dos lados para que o Estevão, principalmente... Eu falei, o Enzo Dias foi muito bem. Para mim foi um dos melhores jogadores, porque a missão dele era a mais complicada de todas, né? Segurar o Estevão hoje em dia é uma das missões mais complicadas que alguém pode ter no futebol brasileiro. A impressão que a gente tem é que, sim, enquanto os São Paulinos se preocupavam com a escalação do Zubeldia, porque a equipe ficaria muito frágil, o Abel se preocupou também e mexeu algumas peças, como Facundo, porque é o seguinte, a escalação dele, do Abel, ela era independente daquilo que o São Paulo... O time era esse mesmo.
Sim, os nomes. Os nomes eram esses. Você não vai. Se tem o Vitor Roque, deixa no banco, pelo amor de Deus. Né? O cara estava jogando. Ele estava inteiraço. Não há porquê não entrar. Acho que mudança de nome dos 22 jogadores, a gente teve uma, que foi a entrada do Luciano que foi surpreendente. E a saída do Marcos Antônio. Mas assim, o que eu digo é, o Abel respeitou, o Abel se preocupou mais com a escalação do que os torcedores. Entendeu? Ele respeitou, ele falou assim, ele mexeu peças, ele movimentou, porque ele sabia, ele conseguiu entender a intenção. Agora, o que chamou a atenção no Palmeiras, negativamente, é a falta de competitividade. Tudo bem, o time não quer marcar a saída dos 3 zagueiros. Raramente o Palmeiras subiu para encaixar na saída. O Palmeiras baixou um pouquinho o bloco para esperar. Tudo bem, não precisa. Mas a hora que a bola entrava no meio de campo, a bola de São Paulo tocava e saía em direção ao ataque. A verdade é que o Palmeiras tinha que subir e tomar o gol, né? Mais afeito, por estar mais moldado a recuperar bolas e pronto para isso, poderia ter recuperado mais. Entendo que não aconteceu. Cara, esse cara estudou para isso. Eu não vi isso no jogo agora. É sério? O Abel vai falar agora. Antes do Abel, a gente só respondendo a pergunta na tela. O embala Palmeiras, não tem time nenhum embalado no Paulista. Não tem. É verdade. Na final não tem nenhum time embalado. Não. Outra coisa. Nem na semi. E a final tem o time que teve mais pontos, que é o Corinthians, conquistou mais pontos, 33, com o segundo time com mais pontos, 29, o Palmeiras. Então não tem nada de estranho. Sim. Apesar do pênalti. O Birner, nem na fase de grupos, time. Nenhum momento teve um time. Mas o São Paulo pode lamentar muito. Embalados estão Flamengo e Atlético. Porque o São Paulo deixou escapar muito que ponto poderia besta, que São Paulo faria com que o jogo Morumbi. de hoje tivesse sido no fica Morumbi. Aquela ideia que o Palmeiras conseguiu uma classificação. Não, o Palmeiras tinha ponto à beça. Era o grupo dele que... Sem dúvida. Vamos ouvir o Abel Ferreira. Vamos nessa. Mano, é ridículo o que esses caras estão falando aqui. Mano, os caras estudam pra isso. Eu não consigo ter estômago para escutar esses caras falando dessa forma. Mano, cada coisa ridícula. Falou que não teve competitividade. Quem classificou foi o São Paulo? São Paulo classificou? Não é possível. Não consigo tancar isso.